Pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosiane, professora de ensino religioso, e vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Nós vamos começar a aula de hoje, na nossa acolhida, com o tema O Poder de um Sorriso. Vamos lá? Um menino queria se encontrar com Deus. Sabia que tinha um longo caminho pela frente. Pegou sua mochila e saiu encaminhado. Andou algumas quadras e encontrou um velhinho sentado em um banco da praça. O menino sentou-se junto dele. Abriu sua mochila para tomar alguma coisa e viu que o velhinho estava com fome. Então lhe ofereceu seu lanche. O velhinho, agradecido, aceitou e sorriu para o menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo. Então lhe ofereceu seu suco. Mais uma vez o velhinho sorriu. O menino estava muito feliz. Ficaram sentados pelo resto da tarde sem falar nada. Ao escurecer, o menino voltou para casa. Antes de sair, se voltou e deu um abraço, um grande abraço no velhinho. O velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Ao entrar em casa, sua mãe lhe perguntou: O que você fez hoje de tão feliz? Ele respondeu: Passei a tarde com Deus. E acrescentou: Sabe que ele tem o mais lindo sorriso que eu jamais vi? Autor desconhecido. Pense. Como e onde você busca Deus? Eu, professora Rosiane, eu busco Deus na minha oração, quando eu rezo, quando eu estou na minha casa, no meu quarto, em silêncio. Eu sempre busco Deus através da minha oração, né? E eu sei que Deus está me ouvindo, né? E eu tenho muita fé. Então, a cada momento que eu paro, no momento da minha vida, principalmente à noite, antes de dormir, eu converso com Deus. Converso com Ele como se fosse meu amigo, viu, gente? Sem muita frescura, porque eu sei que Ele é meu amigo. Disse Jesus: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. O amarei e o manifestarei a ele. Esse versículo está em João, capítulo 14, versículo 21. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, guie sempre os nossos passos para que possamos trilhar o rumo certo. Queremos ser luz para as pessoas que nos encontram. Queremos sempre levar a tua palavra que conforta, ampara e colabora. Amém. Bom, primeiro ano. Nós vamos continuar nossa aula falando do tema que está no capítulo 6, aqui, ó. Como explicar o mundo? Esse assunto, ele nos remete a dois mundos, tá? O primeiro mundo, que é o mundo das narrativas que são organizadas pelo humano, para explicar o mundo aos mitos que se tornam memoráveis e a transmissão de culturas orais e registradas da humanidade. E o segundo mundo é o mundo da ciência, que faz o humano acordar para a realidade da vida e para a eloquência do universo. Bom, porém, mesmo tendo presente esses dois mundos, é impossível deixar de tratar da transcendência, da imanência e do transcendente para as pessoas e para a história da humanidade humana. Esses três conceitos eles nos levam a produzir e buscar interpretações e compreensões da vida e do universo. É por causa da necessidade de transcender-se, de dar conta da imanência e de acreditar no transcendente que as pessoas e os estudiosos criam mitos e narrativas e fazem ciência. Lembra no primeiro capítulo que nós estudamos, falamos sobre o mito da criação do mundo, falamos do mito da criação do mundo no Gênesis, falamos do mito da criação do mundo de algumas mitologia grega e também falamos sobre o mito da criação do mundo visto pelos índios. É isso aí. Falar em mito é falar de história e histórias, narrativas que inscrevem num tempo antes da história, antes da consciência humana e criam mitos.
Então, mito é uma narrativa, uma interpretação, uma representação, uma linguagem que tenta explicar a organização do universo e o lugar do homem nele. É a narrativa que determinada cultura faz sobre o que é significativo para ela. Trata de, trata de algo que tem tem o valor do exemplo e de um modelo para a cultura na qual ela nasce. O mito ele tem a função de narrar de uma forma que convença os ouvintes, tá? O mito ele é contado, narrado e expressa um projeto para a humanidade. Um projeto que está além daquela cultura, daquela realidade, conduz o humano a entrar na esfera do sobrenatural, em que se entrecruzam a realidade do dia a dia e o irreal dos deuses e dos heróis. Então, o mito ele cria, portanto, uma memória coletiva para a transmissão de uma ideia, de um pensamento. Por exemplo, a narrativa do dilúvio, a narrativa de Homero descrevendo a guerra de Troia, a narrativa das buscas dos cavaleiros da Tábua Redonda, procurando o Graal, e entre outros exemplos que nós temos de mitos, né? Nós temos vários exemplos de mitos, de histórias, né? Bom, essas narrativas, elas mostram a criação de uma memória coletiva, a transmissão de um pensamento e uma história narrativa que explica uma questão mais profunda ou maior para a compreensão do humano. Dentre as narrativas mitológicas, temos as que se referem à criação de cada povo, cada cultura. A primeira narrativa mitológica da humanidade que se tem conhecimento é a dos povos sumérios. Então, não esqueça, a primeira narrativa mitológica da humanidade que se tem conhecimento da criação do povo é a do povo sumérios. Depois dessa, temos a narrativa da mitologia grega, que se explica a concepção da criação. Não esqueça, primeiro, povos sumérios, depois a mitologia grega. Dentre essas tantas outras narrativas elaboradas pelas culturas, a mais conhecida é do livro de Gênesis, que narra a criação do mundo. Então, no Gênesis 1, conta a criação esplêndida do universo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A outra narrativa é o Gênesis 2, quando narra a criação da humanidade, que fala: não é bom que o homem esteja só, ambos são face da mesma humanidade. Então, na 1, Deus cria todo o universo. Na 2, Deus cria o ser humano, o homem e a mulher. Nas duas narrativas do Gênesis, o mundo foi criado para a humanidade e colocado sobre a responsabilidade dele. E ao ser humano resta fazer a própria vida, criar a própria história, construir a sua realidade e desenvolver suas culturas. Bom, mito. Então, mitos são narrativas, representações e linguagem produzidas de forma espontânea em uma cultura e transmitida pelas gerações. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem que não eram compreendidos por eles. Os mitos eles se utilizam de muitas simbologias, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Aqui eu tenho um exemplo de alguns mitos, tá? A caixa de Pandora, o mito da caverna, do aqui eu tenho da Fênix, do Minotauro, da criação do mundo. E assim, aqui são alguns exemplos de mitos que nós temos, ok? Bom, então no processo de construir a humanidade, o humano ele transcendeu as limitações do seu cotidiano, ele extrapolou, ele quis mais, ele quis saber mais, tá? Atendendo ao fascínio que sente até hoje pelo mistério da criação e no exercício de contemplação, ele usou vários meios para saber conhecer este universo e a vida. Então, o humano ele ficou observando os acontecimentos, os fenômenos naturais do ser humano. E ele queria uma explicação sobre aquilo. Ele não contentou só com o mito. Ele quis uma explicação científica sobre isso. Então, ele começou a estudar. A dedicação tornou-se a ciência, que apresenta outra leitura do mundo. Porém, como nas suas crenças, na elaboração de seus mitos, trata-se de uma atividade humana que requer paixão por conhecer e reverência frente ao ainda desconhecido.
O humano criou consciência, produziu cultura e fez história. Constituiu-se humanidade num processo evolutivo e esforçou-se para compreender os mistérios da criação. Nesse caminho, pretendeu e compreendeu muitas coisas, fez ciências. Ou seja, gradualmente desenvolveu uma leitura racional do universo e criou outra visão do mundo, oferecendo conhecimento e interpretações para os fenômenos, quer do humano, quer do universo. O ser humano ele não contentou só com as histórias contadas oralmente pelos fenômenos da natureza que aconteciam. Ele foi estudar, foi pesquisar, quis saber mais, ele quis trabalhar racionalmente. Por que acontecia? Né? Conhecer e fazer ciência é uma aspiração profundamente humana, produto da necessidade de explicar a origem e o destino da criação. E o que é mais fascinante é que tanto a ciência quanto a religião expressam a reverência e o fascínio pelo universo. E essa reverência é a essência para crer e para conhecer. Hoje é consenso que religião e ciências são duas formas de compreender o universo, duas leituras de mundo necessário à vida. A evolução das concepções religiosas e os paradigmas científicos permitem colocar em paralelo seus conhecimentos, ampliando a compreensão do mistério. Embora na compreensão da matemática duas paralelas não se encontram, nunca se encontrarão, é possível estabelecer pontes entre ciências e religião. Em todas as culturas, em seus mitos, encontramos elementos comuns como água, fogo, vento, entre outros. Dentre os mitos explicativos da humanidade, a narrativa do dilúvio é um mito universal por excelência. Todo mundo conhece a narrativa do dilúvio. Bom, antes da ciência, as pessoas pensavam que o dilúvio foi um castigo de Deus. E aí vieram os cientistas, ficaram encucados com aquilo e começaram a pesquisar por que do dilúvio, né? E aí veio as explicações. É como se todas as culturas houvessem uma recriação, um recomeçar da humanidade. Diante das catástrofes naturais, o humano tentou entender o significado da perda, da morte, arrasamento de tudo. Foi numa dessas grandes catástrofes, em que quase tudo se perdeu, quase tudo acabou, que as pessoas reinterpretaram como uma ação poderosa, interferindo e recomeçando a vida, o universo. E a narrativa do dilúvio se coloca como outro mito fundador de uma nova humanidade. O dilúvio, aí veio os estudiosos, dizem que foi uma catástrofe natural, mas foi entendida como sobrenatural. Os humanos, antes dos estudiosos, falavam que era um acontecimento sobrenatural. Só que vieram os cientistas e falaram, não, é uma catástrofe natural. Bom, para as ciências humanas, o dilúvio é um divisor de água entre a passagem de uma época mítica para a época histórica da humanidade. É como se tudo recomeçasse. É uma outra narrativa da criação a partir de elementos salvos das águas. Será mera coincidência quando a ciência nos diz hoje que a vida toda o planeta Terra nasceu da água? A arqueologia ela constata que encontrou traços que permitem vislumbrar a existência de grandes inundações no decorrer da formação do planeta Terra. Para a população que habitava esses lugares, o dilúvio era realmente o fim do mundo que renascia quando as inundações cediam. Nesse aspecto, dizem os arqueólogos, existiriam realmente muito dilúvios em locais diferentes em épocas variadas. Podemos assim então constatar que a narrativa do dilúvio ela é inspirada nos fatos reais e é um fenômeno da natureza. Então aconteceu o dilúvio, mas ela é explicada pela ciência porque é um fenômeno natural. As pessoas que sobrevivem a esses fenômenos, a essas catástrofes, vão se organizando de outro jeito, de outras formas, e estruturam a organização da vida e da sociedade de maneira diferente. Se a gente parar e pensar hoje, o dilúvio seria um tsunami que aconteceu. E a pessoa, o que sobrou, recomeçou.
né? Nós já tivemos no Japão, dois dilúvios grandes, né? Nos Estados Unidos, aquelas enchentes que destrói todas as cidades e eles recomeçam. Seria um dilúvio, exemplo de um dilúvio hoje. Bom, como base na narrativa do dilúvio, a humanidade se dá conta dela mesma, percebe-se responsável por sua própria existência e pelo ciclo da vida. Há uma tomada de consciência de que a vida é recomeçar sempre, é um fazer história. Bom, foi a aula de hoje, eu vou deixar essa atividade a vocês, né? São 4 perguntas para responder numa folha, sempre colocando o nome completo, o capítulo, da ajuda a interpretar os mitos. E tem nelas uma fonte de pesquisa para entender o processo do humano no mundo. De que modo é possível interpretar o mito na perspectiva de uma leitura da ciência? Dê exemplos lá em cima. Na sua compreensão, que pontos podem ser estabelecidos em ciências e religião? Como a ciência e a religião podem dar sentido para a compreensão da vida do universo? Volte lá, leia de novo. O que há de semelhante e de diferente entre a religião e a ciência? Uma tem uma linguagem, outra tem outra. No que se refere às explicações que elas oferecem sobre o mundo e sobre a vida? Bom, responda essas 4 perguntas e eu vou recolher assim que a gente voltar. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, se cuidem, tá? Para que a gente possa logo, logo se encontrar. Tchau, pessoal, até a próxima.